Você deseja realmente saber quais línguas foram faladas no dia de Pentecostes? Se for o seu caso, está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu estou projetando o texto de Atos, capítulo 2. Vale a pena você ler do capítulo 2, versículo 1 até o 11 para a devida compreensão. Pois bem, quando a gente faz a leitura do capítulo 2, no versículo de número 4, vai nos dar a primeira informação valiosíssima. E qual é? No tocante às línguas. Diz o texto que começaram a falar noutras línguas. Quando a gente vai para o termo grego, é este aqui que ora está em destaque. Heterais. Heterais significa várias, diferentes, diversas. Quando faz alusão às línguas, várias línguas, noutras línguas, diferentes línguas, diversas línguas. Só para que você venha fixar e gravar na sua mente e no seu coração de que não foi uma língua, tampouco numa língua falada naquele dia. Pelo contrário, diz ainda que aquelas várias línguas foram concedidas pelo Espírito Santo. Observe que diz nessa parte final do versículo 4, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A capacitação de falar em várias línguas veio dos altos céus. É o mover do Espírito Santo de Deus. Agora, o pano de fundo vai nos ajudar a compreender um pouquinho do que ocorreu no dia de Pentecostes. Diz no versículo 5 que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Os judeus, estes aqui descritos, que faziam parte da multidão, eles nasceram fora da Palestina, portanto, em terras estranhas, no sentido de terras estrangeiras, em outros países. E por isso eles adotaram as línguas que eram faladas nesses países. Sendo que quando eles se voltaram para Jerusalém, porque eles continuavam sendo judeus, eles eram ainda religiosos, conforme o texto nos assegura, eles voltaram justamente para aquela festividade, que neste dia era o de Pentecostes. Aconteceu algo, mais uma vez, sobrenatural. Diz no versículo 6 que e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Vou destacar aqui a palavra som. Que som seria este? Falemos a verdade em amor. Não se referem às línguas faladas. Pelo contrário, quando a gente reporta-se ao versículo de número 2, a gente vai observar que diz o seguinte: E de repente veio do céu um som semelhante a um vento veemente e impetuoso. Era um vento, digo, era um barulho como de um vento muito forte. Vez ou outra, diante de tanta mudança climática, a gente ouve aqui ou acolá uma espécie de rajada de vento, que faz um barulho muito grande. É algo semelhante a isto. É este som, ou esse ruído muito forte, que chamou a atenção daquela multidão. Não é à toa que no versículo 6 diz que aquele barulho ou som chamou a atenção, eles foram para aquele local específico e diz que eles ficaram confusos. Tipo, como assim? Não é possível. O que eles ouviram? Diz o texto, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram maravilhados por conta disto. E eu aproveito para desfazer mais um equívoco. Algumas pessoas chegam a dizer
que houve aqui o milagre da parte do Espírito Santo de audição. O Espírito Santo trabalhou na audição daqueles homens que eram provenientes de várias nações, as quais estavam ali representadas. Mas não é verdade. Eles ouviram nas suas próprias línguas como resultado da ação ou do mover do Espírito de capacitar os homens a falarem em diversas línguas. Não foi um milagre, digamos, de audição. Pelo contrário, o milagre foi na fala. E esta capacitação, repito uma vez mais, veio dos altos céus. O que acontece? Estas línguas várias que foram proferidas no dia de Pentecostes tinha dois aspectos muito importantes e deveriam ser avaliados com bastante cuidado, até por causa de que algumas pessoas dizem falar as línguas de Pentecostes, mas não têm as semelhanças. Quer ver um exemplo? Os dois destaques que eu faço. Estas línguas, que foram várias, portanto, eram línguas identificadas. Identificadas como assim? Foram identificadas pelo próprio Lucas, quando ele menciona a multidão. No meio da multidão havia pessoas de Partos, Medos, Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, gente do Egito, judeus que nasceram no Egito, judeus que nasceram na parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Observe que identifica as línguas faladas com estas localidades aqui descritas. Acontece que nós temos a informação de que partos, medos e elamitas são dialetos diferentes do idioma pérsico. E isso é uma outra verdade que você precisa acolher em seu coração. Mais uma. Frígia e Panfilha eram dialetos diferentes do idioma grego. Isso mesmo. De modo que Lucas vai fazer uma lista de algumas nações representadas, que passa um pouco mais de uma dezena, para mostrar que as línguas faladas eram as línguas identificadas por aquelas pessoas que nasceram nestas regiões ou localidades. As línguas eram identificadas, mas as línguas também eram compreendidas. Isso mesmo. Por que eram compreendidas? Porque eram línguas inteligíveis. Tanto é que no versículo de número 11 diz assim: todos nós, a respeito da multidão, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, essas grandezas de Deus, o conteúdo da mensagem em diversas línguas exaltavam a Deus. Era uma expressão de louvor ao próprio Deus. Não é à toa que diz justamente aqui, ó, tá? No caso seria das grandezas de Deus. Ficaria aqui, ó. Tá, megaleia, tuteu. Isso mesmo. Temos línguas identificadas, línguas compreendidas, mostrando o caráter inteligível do verdadeiro dom de línguas.